Retomando os trabalhos das sessões, a sessão do dia 12 de novembro de 2020, vamos fazer o julgamento dos processos que ficaram pendentes da pauta da sessão das 14 horas, do dia 11 de novembro de 2020. Item 78, recorrente Cediba, Centro de Diagnóstico Integrado da Bahia. Relator, Cléucio. Olá, Cléucio. Muito bem. Trata-se de recurso voluntário, tem por conta a decisão da terceira turma, DRJ de Fortaleza, que julgou improcedente manifestação de inconformidade da empresa indicada acima, que visava impugnar a não homologação de compensação de crédito com débito tributário da empresa. A DRJ recorrida relata com precisão os fatos até então ocorridos, razão pela qual transcrevo o necessário como parte do presente relatório. Trata-se de manifestação de inconformidade, folhas tais, manejada pela pessoa jurídica interessada com o objetivo de desconstituir a não homologação da DECOMP número tal, veiculada pelo despacho decisório número tal, concernente ao crédito pleiteado no valor de R$ 4.189, Código da Receita, tal. A DECOMP foi analisada de forma automática pelo Sistema de Controle de Créditos, Compensações, culminando com a emissão, em 1º de 3 de 2012, o referido despacho decisório, conclusivo no sentido de que o pagamento localizado foi integralmente utilizado na quitação de débito da empresa, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos confessados. Eu acho que isso é o essencial aqui da decisão da RJ, vou passar aqui mais para frente. Assim, tem esse item aqui, que o direito ao crédito originou-se da solução de consulta número 11 de 2008, emitida no processo número tal, que teria reconhecido a aplicação do percentual de 8% na determinação da base de cálculo do lucro presumido para fins de apuração do IRPJ no terceiro trimestre de 2006, mediante a equiparação dos serviços prestados a serviços hospitalares. Eu vou voltar aqui para o meu texto. Em sua decisão, a DRJ constatou que a recorrente, embora tenha juntado a DCTF retificadora de folhas tais, a DCTF original permanecia ativa, o que indicava que a retificadora não foi transmitida. Assim, o despacho decisório não teria como ser alterado na medida em que a DARF utilizada para o pagamento do débito tributário de IRPJ do período de apuração de 1/7 de 2006 a 30/9 de 2006, foi totalmente amortizado, não havendo crédito em favor do contribuinte. Além disso, considerou a DRJ que a empresa não conseguiu comprovar que, realmente, exerceu atividade hospitalar nos termos da legislação de regência, o que permitiria a retroatividade dos efeitos da solução de consulta número 11. Com efeito, não poderia a empresa calcular IRPJ com o valor de 8% de lucro presumido de forma retroativa, o que geraria o seu direito creditório, uma vez que apurou originalmente o lucro presumido com percentual de 32%. Com base nesses argumentos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. A recorrente interpôs recurso voluntário, praticamente reiterando os argumentos da manifestação de inconformidade, admitindo, no entanto, que não transmitiu a DCTF retificadora. Porém, essa omissão não seria juridicamente suficiente para negar o seu direito creditório, pois o princípio da verdade material deve orientar o procedimento da compensação, podendo a empresa comprovar seu direito creditório por outros meios. No mais, ratificou a tese de retroatividade dos efeitos da solução de consulta número 11, por meio da qual poderia recalcular o lucro presumido do período do segundo semestre de 2006 pelo percentual de 8% e não de 32%, conforme foi feito originalmente. Com base nesses fundamentos, pediu o provimento do recurso e a homologação da compensação. E esse é o relatório. Eu não sei se eu resumi muito aqui, presidente, não sei se deu para entender. Está. Só uma dúvida, Cléucio. A solução de consulta é em relação ao processo de consulta da própria empresa? Da própria empresa. E essa solução de consulta, ela abrange o período, explicitamente? Abrange o período. Essa solução de consulta, ela formulou em
2008 é a resposta. Preciso ver, Gustavo, se abrange o período. Mas a própria empresa, foi ela que formulou. Mas a solução de consulta, e eu vou enfrentar isso no voto, condicionou a retroatividade dos efeitos à comprovação de que ela exercia atividade hospitalar. Então, não foi uma solução que vinculava especificamente ao que a contribuinte postulou. Eu vou enfrentar isso no voto. Só uma observação, já de antemão, mas isso você pode depois providenciar isso na hora de formalizar, mas sem esquecer de anotar esse detalhe. Como é um repetitivo, eu pedi para você reduzir as razões ali do relatório da DRJ, ali, sintetizá-la no seu... Tá? Isso verdade, bem lembrado. Pode fazer isso com calma. E tirar as menções a folhas e etc. Eu fiz menções aqui. E especialmente a citação do trecho do relatório e transformar sintetizá-lo, né? Não, pode deixar, eu faço o texto meu aqui, e bem genérico, e tiro as indicações de folhas. Os processos repetitivos passam despercebidos, a gente vai fazendo o voto, e bota na máquina e vai, né? Informações, e tem que ser genérico, né? Tem que refazer. Mas pode, tranquilo. Nós podemos ir ao voto. Na pauta não vem essa indicação do paradigma, né? Não, ele vem no processo. Não, é processo da distribuição. Toda vez que vocês abrirem um processo, às vezes, lá naquela listagem, ele tem lá o campo que indica, mas no processo, à direita, naquelas notas do processo, ele põe que ele é um paradigma. Tá? Legal. Só prestar atenção na hora quando for baixar arquivo ou for tratar o processo. E esse eu até indiquei como paradigma. Foi na hora de fazer o voto que eu... Bom, estou admitindo o recurso, preenche todos os requisitos, estou conhecendo do recurso e no mérito. Conforme se observa do relatório, o cerne da controvérsia consiste em se dirimir se é possível o contribuinte ter seu pleito de compensação homologado, quando o motivo da não homologação foi a ausência de crédito e a existência deste dependeria da retificação da DCTF. Isso se resolvendo, pode-se analisar se a recorrente conseguiu comprovar que realizava, à época dos pagamentos indevidos, serviços hospitalares, podendo, neste caso, ser beneficiada com a retroatividade dos efeitos de consulta tributária, que reconheceu seu direito de calcular o lucro presumido em percentual mais favorecido. A decisão recorrida registrou que a declaração de folhas, embora se declare retificadora da DCTF original, não foi transmitida. Isso porque consta da decisão que os sistemas da Receita indicavam que a DCTF original permanecia ativa. Assim, confrontadas a DCTF original com a PERDECOMP, identificou-se que a empresa recolheu o débito tributário de IRPJ do período que indicou como devido, ou seja, terceiro trimestre de 2006. Assim, não havia crédito em favor da recorrente para ser compensado. Nesse sentido, veja-se a decisão no ponto, e aqui eu transcrevo exatamente essa parte que a DRJ afirma que a DCTF original estava ativa. A recorrente, em seu recurso voluntário, não refutou esse fato, asseverando que, realmente, a DCTF retificadora não foi transmitida, conforme se conclui de suas próprias palavras. Aqui eu acho que é importante registrar, contribuinte, aqui palavras da contribuinte, né? Contribuinte, ao transmitir o PERDECOMP, deixou de retificar a DCTF do período correspondente, o que fez com que a mesma continuasse atrelada à quitação do débito originário, inviabilizando a homologação da compensação. Em circunstâncias dessa natureza, a segunda turma especial do CARF tem interpretado que o contribuinte, por força do princípio da verdade material, tem direito subjetivo à compensação, desde que apresente prova da existência do crédito compensado. Digo eu outra vez. Assim, é incontroverso o fato de que não houve transmissão da retificação da DCTF, requisito indispensável para iniciar-se a verificação do direito creditório do contribuinte. Nesse sentido, a IN 695 de 2006, vigente à época dos fatos,
exigia que, para se alterar DCTF original, é necessário transmitir-se DCTF retificador. Aí aqui eu transcrevo o texto da IN. Com base em interpretação restritiva, é possível concluir, no caso do procedimento de compensação, que o contribuinte somente poderia retificar a DCTF antes do despacho decisório de não homologação da compensação, eis que este equivaleria ao, abre aspas, início do procedimento fiscal, fecha aspas, a que alude o inciso 3º, parágrafo 2º do artigo 12 da IN 695, transcrito acima. É bem verdade que, em homenagem ao princípio da verdade material, este CARF tem relativizado o momento em que a retificação da DCTF poderá ser apresentada, admitindo que se o faça, mesmo após o despacho decisório. Nesse sentido, são inúmeros os precedentes deste Conselho, servindo de paradigma ao aresto reproduzido a seguir desta turma de julgamento da relatoria do eminente conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, presidente da turma. E aqui eu transcrevo um precedente da turma. Cláudio, só uma observação. Estou olhando aqui que ele é um paradigma, ele é um repetitivo de um paradigma. Eu consultei aqui, é melhor você citar, então, o relator de origem foi o Flávio, nesse caso, fazendo a consulta pelo número do processo mencionado aí na decisão, você vê que ele é só a formalização do repetitivo. Então, o eminente relator aí é o eminente Flávio Dias. Como são todos eminentes, então, Flávio... Dá crédito a quem de direito aí. Tá? Mas também corrigir aqui. Já corrigi aqui, tá? Já corrigi. Só muda depois a citação do número do acorde e tal. Acho que você vai ter que buscar esse... Ah, é? O relator nesse aqui fui eu por consequência regimental, mas é decorrência do julgamento do paradigma, que aí é do processo citado embaixo aqui, ó, na decisão. Tá. Depois você substitui, é só para observar. Estou já marcando aqui. Bom, digo eu, com efeito, para o procedimento de compensação, não basta ao contribuinte justificar o seu direito creditório por meio de alegações ou provas autônomas à DCTF. Em verdade, a DCTF implica em confissão da existência do crédito tributário, nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º do Decreto 2124 de 84. Assim, se o contribuinte informa da DCTF original que deve certo montante de tributo e, posteriormente, apura que esse débito não era devido, o que resultará em crédito compensável com outros tributos, a primeira providência que, logicamente, deverá adotar é a retificação da DCTF. Isso porque, no lugar de crédito tributário devido, deverá ser apurado exatamente o oposto, ou seja, crédito em favor do contribuinte. Daí segue-se a próxima fase, que é a comprovação fática dos motivos de retificação da DCTF. Em resumo, sem o controle por parte da Receita da retificação da DCTF, se torna impossível até mesmo analisar se as alegações e provas juntadas pelo contribuinte sobre o seu direito creditório. Note-se, conforme apontou a DRJ recorrida, nos sistemas da Receita consta a DCTF original como ativa, indicando o crédito tributário pago para o período porque era devido. Para alterar esse estado de coisas, é imprescindível que o contribuinte declare para a administração tributária que não devia o tributo declarado, seguido da comprovação do indébito. A falta da mencionada retificação já seria o bastante para negar provimento ao recurso voluntário, ficando prejudicada a segunda alegação da empresa. Seja como for, em homenagem ao dever de fundamentação das decisões administrativas, entendo ser conveniente apreciar os argumentos da empresa sobre a solução de consulta número 11, de 31 de março de 2008, folhas tais, que considerou ter a empresa o direito de calcular o lucro presumido sobre o percentual de 8% e não 32%, conforme havia feito. A consulta em questão recebeu a seguinte ementa. Eu vou até ler a ementa para esclarecer o ponto que o Gustavo levantou. O conceito de serviços hospitalares, de que trata o artigo 15, parágrafo 1º, inciso 3, letra A, da Lei 9249,
somente alcança os serviços prestados por pessoas jurídicas que atendam ao disposto no ADI número 19 de 2007. O conceito de serviços hospitalares, de que trata o artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 3, da Lei 9249, 95, somente alcança os serviços prestados por pessoas jurídicas que atendam ao disposto no ADI 19 de 2007. O artigo 106 do CTN dispõe sobre a retroatividade das normas interpretativas. Por se tratar de retomada de interpretação restritiva de texto legal, a relação do fisco com o contribuinte deve ser preservada em face das situações consolidadas. Vê-se que a resposta, agora digo eu, né? Vê-se que a resposta à consulta condicionou o reconhecimento da atividade hospitalar exercida pelo recorrente ao atendimento do ADE número 19, de 2007. Mencionado o ato, sobre o ponto específico, prevê o seguinte, e aqui eu reproduzo o ato na parte em que ele diz que, para caracterizar serviços hospitalares, né, tem que prestar alguns tipos de serviços, né, específicos. Se for necessário, a gente retoma aí a discussão. A cláusula terceira do contrato social da recorrente, folhas 12, indica que constitui objeto social da empresa, abre aspas, consultório e métodos diagnósticos. Como se observa, os serviços de consultório, que pressupõem atendimento ambulatorial de saúde, não ingressa no conceito de serviços hospitalares, para efeito de redução do percentual de lucro presumido. No terceiro trimestre de 2006, período em que a empresa apurou o lucro presumido sob percentual de 32%, o artigo 15 da Lei 9249 possuía a seguinte redação, e aqui eu reproduzo a redação antiga, né, do artigo 15 da 9249. Como se vê, a lei não definia exatamente o que eram serviços hospitalares, gerando dúvidas, portanto. Com o advento da Lei 11.727 de 2008, foi dada nova redação à linha A do dispositivo transcrito, especificando quais serviços são efetivamente considerados hospitalares. E agora eu reproduzo a atual redação do dispositivo. O Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial número tal, julgado sob a sistemática do artigo 543C do CPC de 73, com trânsito em julgado em 3 de novembro de 2010, recebeu a seguinte ementa, e aqui eu transcrevo a ementa, né, do julgado que já é conhecido da turma. Digo eu outra vez. No entanto, mesmo antes da definição legal transcrita e a decisão do STJ, a Receita já havia explicitado em atos normativos o que se consideravam serviços hospitalares, o que foi matéria do ADI 19 de 2007. Observa-se que das atividades que constituem objeto do contrato social da empresa, somente o serviço de diagnóstico poderia se enquadrar na definição de serviços hospitalares em questão, razão pela qual se conferiu efeitos retroativos à consulta formulada pela empresa. Assim, para que se pudesse ter certeza da base de cálculo do IRPJ sobre a qual deveria incidir o percentual de 8% de lucro presumido, teria que se examinar as notas fiscais, contratos ou faturas de prestação de serviços do período em que ocorreu a prestação do serviço de diagnóstico. A recorrente não trouxe na manifestação de inconformidade nem no recurso voluntário essa prova, o que dificulta ou inviabiliza a análise adequada do seu alegado direito. Uma solução alternativa seria converter o julgamento em diligência para se apurar essas circunstâncias. Ocorre que, no caso dos autos, isso implicaria em reabrir a instrução processual para que a empresa retificasse a DCTF e juntasse eventuais provas dos serviços diagnósticos. Note-se que a recorrente teve oportunidade de sanar tais omissões com o recurso voluntário, mas não o fez, embora invoque o princípio da verdade material em seu favor. Ora, em homenagem a esse princípio, é que a recorrente deveria ter trazido com o recurso voluntário provas dos serviços diagnósticos realizados e ter retificado a DCTF. A decisão do STJ, conforme se observa da ementa transcrita, não concedeu efeitos retroativos a todos os casos em que se discutiu a prestação de serviços hospitalares antes da Lei 11.727 de 2008 e do trânsito em julgado daquele acordo.
Apenas para frisar, a Corte Superior, no ponto, assinalou que o entendimento a que chegou se aplicaria somente a, abre aspas, parcela da receita proveniente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal. E aqui eu transcrevo exatamente esse ponto da emenda. Daí porque entendo ser necessário prova de que a empresa, no período questionado, desempenhou a atividade de diagnóstico, de modo que a redução do percentual de lucro presumido teria que incidir somente sobre esse tipo de atividade. A simples previsão no contrato social de que serviços diagnósticos e consultas constituem o objeto da empresa não se alinha ao que restou decidido pelo STJ para caracterizar o desempenho de serviços hospitalares. Tratando-se de alteração da base de cálculo do IRPJ, que teria resultado em crédito favorável ao contribuinte, considerando que esse crédito seria utilizado para compensar débitos da empresa, com mais razão deverá existir nos autos prova da prestação dos serviços especificados na lei e nas regulamentações da Receita, para que se possa homologar a compensação. Afinal, é para isso que também se presta o contencioso administrativo e tributário. Isso posto, quer em razão da falta da transmissão da DCTF retificadora, quer pela ausência de documentos que possam comprovar a realização de serviços hospitalares de diagnóstico, não há como se dar provimento ao recurso por insuficiência de provas do direito creditório. Concluo, portanto, o seguinte: diante do exposto, conheço do recurso e voto por negar provimento, mantendo-se integralmente a decisão da DRJ. Ok. Então, o relator está negando provimento aqui por falta de retificação do DCTF e comprovação da efetiva base das receitas que eventualmente seriam submetidas ao percentual de 8%. Algum questionamento, algum ponto para discutir? Essa questão da necessidade de retificação do DCTF, eu acho que a gente tem decisão já dizendo que se o contribuinte comprovar o erro de fato, né, comprovar o crédito dele, a despeito de não haver retificado a DCTF, mas tem sido admitido. A jurisprudência do STJ, né? Inclusive em sede repetitiva. Repetitivo não, é repetitivo. Que é admissível desconsiderar as informações prestadas pelo contribuinte, desde que traga as provas concernentes ao erro incorrido. Né? É o que, no caso, conforme o relator expõe, não ocorreu, né? Sim. Não, é só porque a premissa, ele tem duas premissas, né? Uma de que a falta de retificação é imprescindível. Eu entendi a ponderação que vocês estão fazendo. Quer dizer, vamos supor que ele tivesse trazido as provas. Poderia superar. A primeira questão não seria um óbice para o reconhecimento do direito dele. Acho que a gente já tem alguns precedentes aqui da turma nesse sentido. E vale destacar, essa posição é a posição do STJ em precedente de observância obrigatória para a gente. Não, mas para compensação, Gustavo? Para a confissão de dívida. Confissão de dívida, que eu posso superar o que está informado nas declarações que eu presto ao fisco, desde que eu demonstre o erro. Em qualquer caso. E é uma decisão proferida sob o rito do 543C. Eu trouxe essa decisão, me parece, ao longo do... Eu lembro que você já trouxe uma jogada ali, mas eu não lembro dos detalhes da decisão. Fala isso que o Gustavo está falando, que se comprovado o erro de fato, pode-se desconsiderar o que foi confessado em DCTF. Eu usei recentemente, acho que é 11.33.027, se não me engano. E essa decisão do STJ é interessante, porque ele não só admite isso, como afasta a confissão realizada por parcelamento posterior. Que a confissão inicial que gerou o débito, que foi parcelado, já estava equivocado. Então, ele afasta, inclusive, a confissão de débito. Nessa situação, o que aconteceria se ele tivesse conseguido comprovar, né? E, por hipótese, a gente tivesse dado provimento ao recurso, a consequência seria a seguinte: a nossa decisão iria obrigar a Receita a cancelar aquela DCTF original e reconhecer o crédito sem DCTF retificado. Cancelar o débito. Cancelar só o débito. Isso seria retificado de ofício o valor do débito, no caso. É alocar os pagamentos e alterar o débito. Uhum.
Você quer fazer essa ressalva, citar esse... Eu faço essa ressalva, eu acho que não há, muito pelo contrário, eu acho que até acrescenta aqui de uma forma positiva para que a gente decida da melhor maneira possível. Eu vou fazer o ajuste aqui nessa premissa da No caso, teria que retirar essa premissa com base, né, nesse precedente. Depois, Gustavo, me passa o acórdão, o número do acórdão que eu acrescento aqui. Se você quiser, eu te mando, eu tenho isso nas minhas teses repetitivas, eu te mando meu texto. Beleza, te agradeço. Mandei no ar. Eu me comprometo a fazer o ajuste aqui e depois faço circular o novo texto do voto. Aí tem um segundo ponto que se fundamenta também nos atos da Receita, né, dentre os quais explicitamente ele fala do ADE 19 de 2007, que estabelece critérios subjetivos. E até 2008, com base na posição do STJ também, em sede de repetitivo, esse exame deveria ser feito a partir de critérios objetivos. Né? Então, tem essa questão aí também. É nesse mesmo RE que ele trata disso, Paulo? Esse RESP 951.251, que é citado aí no RESP que ele transcreveu, né, que inclusive está dizendo aí, decidiu que para fins dos pagamentos dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão serviços hospitalares deve ser interpretada de modo... Eu não sei se esse daí é o sede repetitivo, ou se é só nesse... Então, tem dois repetitivos aqui. Esse aqui é o mais recente, abrangendo já a nova lei, né? A alteração legal. Isso. Eu acho que talvez o anterior seja esse, né? 951. Não, porque eu acho que, não sei se foi você que passou... Isso aqui você extraiu do acórdão que o Paulo te passou? Do meu? Eu não sei. Foi do seu, Paulo. Você me passou um e eu usei exatamente esse como referência. Uhum. Mas ele faz aqui no item 2, né, ele fala desse 9251. Bom, a gente pode ver agora se ele foi julgado na sistemática. Né? Se o STJ estiver no ar. O Candal cita esse precedente, eu acho que sim, mas aí é achar. Eu acho que ele citou com esse efeito mesmo, de... Eu lembro dele reclamando que ele estava obrigado a aplicar esse precedente e ele não concordava com ele. Estou abrindo aqui. Eu sei desse precedente. Mas, de qualquer forma, se eu não me engano, esse precedente faz uma exceção explícita, né? As atividades sujeitas a, de fato, a alíquota reduzida, que, diferentemente do que fala o STJ, para mim, não é benefício fiscal. Mas, enfim. Na ementa não diz nada, não. Viu? E nem no acordo. Deixa eu achar o projeto. Que é repetitivo, você disse? Não diz. Vê se eu acho aqui Mas onde é que está a citação desse ADE aqui no voto dele? Não, eu digo esse que está aqui, né? O 951.251. Ver se eu acho o arquivo do Candal aqui. Que era o nome, era uma empresa de imagem também, esse do Candal. Em princípio... Qual é o número do precedente que vocês têm aí? É esse aqui que está na citação do acórdão, RESP 951.251. Aqui, ó. Nós temos um outro, RESP 1.116.399, é esse que você cita no seu... Esse é o que eu cito. Esse está na sistemática. Agora, o que este faz referência, que é o 951.251, esse não... nada. Até porque... Peraí. A sistemática dos repetitivos de quando é mesmo, gente, é 2005, né?
Mas que foi julgado em 2009, então acho que foi depois. Acho que é 2005, a alteração do CPC anterior. Achei aqui o acórdão do candidato Nelcode. O que ele cita aqui. Esse é o 1116.399, citado aí? Eu acho que esse aqui, o 1116, pela ementa, ele é o que traz, ele incorpora como aquela decisão como nós vamos decidir nesse aqui, que é o item 2, porque ele fala ali, ó, né, RPJ-CSL com base em cálculo reduzido, definição da expressão serviços hospitalares, interpretação objetiva. Então, é esse mesmo, é o que dá o caráter de objetividade. Aí, realmente, o ADE seria afastado por essa interpretação, né? Que pese esse caso aqui, ele esteja julgando a situação da Lei 11.728, 727. Mas eu não sei, eu tenho dúvida, viu, presidente, se nesse caso a decisão do STJ retroagiria para uma situação que é de 2006, né? Decisão do STJ. A jurisprudência, Cleucio, a jurisprudência do CARF é no sentido de que até 2008, ou seja, até sair aquelas novas regulamentações da lei, eu cito a lei aí, eu acho, né? Aquela lei nova. 11.727. Até a edição dela, vale essa interpretação de que a análise tem que ser feita de forma objetiva, sem analisar as características do prestador dos serviços. Prestou serviço hospitalar, deve-se reconhecer o percentual de 8%. Mas, além disso, tem que ter um documento da Anvisa, eu acho. São 2 requisitos, não? Mas aí já entra em critério subjetivo. O que importa prestou serviço hospitalar, então, independentemente de quem está prestando, o percentual é favorecido. Inclua no seu objeto social um serviço que não seja hospitalar. Aí esse serviço que não é hospitalar não vai ser abrangido pelo percentual de 8%. Então, mas é isso que eu estou considerando. Não, mas é que você faz menção aos atos da Receita, dentre os quais o ADE 19, que tem critérios subjetivos. Tem que dizer, diz aí no ADE 19, o estabelecimento tem que dispor de estrutura material, pessoal, para atender a internação de paciente, possui serviço de enfermagem, tarará. Esses critérios foram todos afastados pela posição do STJ. Mas isso não foi determinante para a minha conclusão. Está aí como obter dictum, quando muito. Se eu suprimisse isso também não faz diferença. Porque o que foi fundamental para a minha decisão é que ele não comprovou a prestação de serviço hospitalar, nem por meio de notas fiscais, nem com a contabilidade. Ele não comprova quais são esses serviços que estão abrangidos aí na Receita. Aí, tranquilo. Esse é o fundamento que ele tem trazido.
Ok? Bom. Então, eu estou fazendo só aquele ajuste, esperando, viu, Gustavo, você me passar aquele precedente, que aí eu já encaixo. Mandei por e-mail, cara. Já mandou? Beleza. Todos de acordo aqui, então? Arredondou? Eu converso em diligência, tá? Para averiguar aí qual é o percentual da receita dele que está no âmbito desses serviços hospitalares, e aí eu daria os 8%. Claro, teriam que apurar lá qual seria o crédito dele com base nisso. E é o que eu já votei de outra vez, tem um caso parecido, igual, quase, praticamente. Mas ele não tinha trazido, também não tinha trazido nada, Ricardo? Porque esse aqui ele não traz nada. Ele não traz, mas no contexto da discussão você vê que as coisas vão se apresentando no sentido de que ele tem esse direito, até por conta dessa decisão aí do STJ. Entendi. O próprio contrato social dele declina que ele exerceria uma atividade compatível com essa redução. Bem, o Ricardo está propondo uma diligência aí. Mas não seria essa diligência? Eu até coloquei no voto, né? Eu cogitei essa possibilidade da conversão em diligência. Mas aí me pareceu que nós iríamos abrir a instrução outra vez, porque ele teve a oportunidade lá atrás, né, de trazer notas fiscais, comprovações do serviço diagnóstico, e ele não teve, ele só fez um recurso simples. Fala de verdade material, mas também não traz nada que ajude nessa tese, né? Mas eu tendo a concordar aqui com o Ricardo, porque a partir do momento que o critério passa a ser objetivo, você não precisa analisar efetivamente se ele prestou, não prestou aquele serviço, se está no contrato, vejo... Não, mas é objetivo, mas ele tem que demonstrar objetivamente qual é a parcela da receita que se enquadra na condição. É só lembrar, gente, que o critério objetivo é que agora você não precisa provar mais que você tem a estrutura, estrutura, etc. Basta a previsão contratual. Agora, se ele, vamos lá, se ele tivesse ali, além de diagnóstico e consulta, tivesse lá papelaria também, ele teria que provar qualquer parcela da receita dele. A consulta mesmo já é excluída pelo STJ. Essa é a dúvida do Cláudio. Mas eu não estou entendendo isso como uma reinstrução processual, não. Estou muito mais para entender o quanto que ele tem direito e o quanto que ele não tem. A questão, assim, que essa questão não surgiu da prova ainda em momento anterior, isso é um fato, né? E considerando que também o contribuinte nem pede diligência, né? Ele estava convencido de que só com seu simples recurso voluntário ele estava comprovando que prestou serviço hospitalar e com um contrato social. Bem, pode ser que ele só tenha feito consultas nesse período, né? E não fez serviço diagnóstico. Então, eu acho que essa é uma prova até intuitiva, sabe, Flávio? Que tinha que já vir acompanhada com recurso voluntário. Olha que eu não sou, assim, rigoroso. Não, claro, eu estou ponderando, mas... Eu tendo a acompanhar o Gustavo. Não sei se também o Gustavo está pensando em converter em diligência, mas... Você tem aquela minha... Você tem aquela minha premissa, né? Acho que, o cara, ninguém falou com ele o que ele tem que provar. Só que, assim, ele leva também o jogador a isso, porque ele bate o tempo todo na tecla de que, não, meu amigo, tá aqui no meu contrato que é isso. Não preciso fazer mais prova nenhuma, não. Só que mas ele faz prova contra ele. Para ele, como você bem disse, para ele estava provado. Aí houve uma dúvida e aí... Eu estou supondo, né? Não, claro, assim, mas assim, eu estou supondo que com que ele... Você está supondo que ele pensou, com o que eu estou trazendo, está tranquilo, até tendo em vista a construção da jurisprudência, em especial da STJ. Não tem. Não, ele tinha que ter trazido mais, dentro dessa linha até que o Gustavo sempre defende, ele tinha que ter trazido mais, mas qual o mais? Aí eu acho que o diligência seria confirmado. O problema todo aqui, o problema é que do STJ, ele nem cogita a jurisprudência do STJ. A defesa dele é toda com base nos atos da Receita. O problema todo é esse. O problema é que ele tem uma prova contra ele. No contrato social dele, ele nem refuta essa prova.
contrato social dele está explícito, então atividade que não é sujeita ao percentual de 8%. Espera aí que eu vou fechar meu... Mas eu vou acompanhar o Ricardo nessa divergência. Vamos ver, se alguém mais acompanha na questão da dirigência? Paulo? Gustavo? Não, acompanha não. Eu acho que ele tinha que, pelo menos, trazer alguma prova que seja, para a gente poder dizer, não, essa é insuficiente, então não dirigir. André? Eu acompanho o relator, não acompanho a diligência, não. Fabiana? Com o relator. Também acho. Vou acompanhar o relator aqui, porque tem dois problemas, sabe? Ele não retifica da STF, e aí, para superar a questão da retificação, ele tinha que ter trazido a prova dessa base, né? Também tem isso. São duas situações, né, que se somam. Então, ficou, por maioria, negar provimento, vencidos Ricardo e Flávio. Eu vou pelas conclusões, tá, presidente? Por conta dessa questão dessas menções que ele faz às regulamentações da Receita. Tá. Então, item 78, por maioria de votos, negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Ricardo e Flávio, que votaram pela conversão do julgamento de diligência. O conselheiro Paulo votou pelas conclusões do relator. Esse processo é um paradigma que se repete no item 79. Preciso fazer o registro aqui que esse processo foi julgado na sessão do dia 12. Thiago, você tem 5 minutos para proferir seu voto. Aqui vai dar pano para manga, o voto tá longo, não, é uma resolução, mas tem algumas premissas do meu voto que eu vou tomar pancada de tudo que é lado, mas enfim. Na verdade, só para acrescentar aqui, repete também no item 80, tá? Então, 79 e 80. Eu percebi que são dois processos. Repetir. Então, vamos para o 81 também. Ah, não, esse não é repetitivo. O repetitivo dessa aqui a gente já julgou. Relator Gustavo, recorrente agência Estado. Vamos lá. Compensação, saldo negativo do imposto de renda, 2006, composto por estimativas mensais e IR fonte. Inicialmente, o despacho decisório. Teria reconhecido quase que integralidade desse saldo, deixando de reconhecer uma estimativa que teria sido objeto de quitação por compensação, não homologado, e IR fontes, cuja a respectiva receita não teria sido demonstrada, a tributação da receita não teria sido demonstrada. A DRJ, ela reconhece a estimativa compensada e ainda reconhece boa parte do fonte, tá? Ficando aí 4 fontes fora do reconhecimento proposto pela DRJ. A empresa vem e, no recurso, ela fala que em relação às 3 menores ali, ela não vai discutir,
e limita-se ao questionamento quanto à última retenção maior, no valor de R$15 mil, em relação a essa fonte aqui, que é o Banco do Brasil, tá? Esse CNPJ de final 52. Então, a nossa discussão aqui está limitada a esse último IR fonte. Bom, gente, aqui eu trago as minhas ponderações sobre a instrução do processo de compensação e o que eu entendo que seria a verdade material no âmbito desse processo de compensação. Para concluir, lá no final, antes do tópico 2, na página 4 do meu voto, eu falo o seguinte: a correta condução do processo administrativo de sorte é informar e instruir o contribuinte sobre o que lhe cabe provar, principalmente em casos como em análise, da essência do mencionado princípio da verdade material. Ao contribuinte é imposto um ônus probatório, sobre isso não há dúvida. Mas compete à autoridade administrativa, seja ela responsável pelo procedimento da análise dos pedidos de compensação, seja ela a autoridade julgadora, quando menos evidenciar quais fatos demandam efetivamente provas, intimando assim o interessado a trazê-los ao feito sob pena de deferimento da pretensão. E aí, o primeiro problema que nós vamos enfrentar é o seguinte: o contribuinte foi advertido desde o despacho decisório que ele tinha que comprovar o oferecimento das receitas à tributação. Ele só traz essa prova no recurso voluntário. Eu tinha, de início, pretendido por considerar preclusa a prova. Só que, gente, essa prova, para mim, ela é importante, mas ela não é exaustiva. A priori, eu poderia julgar o caso com base só na DIPJ. A DIPJ demonstraria essa tributação. Como, em momento algum, e nem na DRJ, ninguém fala para ele o que ele tem que trazer de prova, a DRJ só fala que ele não provou, ela nem fala qual prova que ele teria que trazer. Eu falo o seguinte, página 5, lá no meio, depois de uma citação que eu faço, tá lá, vale destacar que, ainda que correta a conclusão acima, é fato que a DRJ, à luz do que ocorreu no despacho decisório, não discorreu sobre as provas que seriam necessárias para demonstrar que as receitas que suportaram a retenção de destaque foram, de fato, tributadas. Não bastaria, verbo e graça, o exame da DIPJ da empresa, que diga-se, não foi nem mesmo juntado ao feito, ao menos não na íntegra, já que o contribuinte apresentou apenas a ficha 12, observa, inclusive, que os rendimentos que se referiam às aplicações de renda variável, SWAP, sendo até, que os ditos rendimentos se refeririam às aplicações de renda variável, SWAP, sendo até certa medida fácil verificar se os valores registrados nas linhas 18 e 21 da ficha 6A são ou não compatíveis com os valores descritos nos informes trazidos a Florestais. A minha, todavia, de uma correta instrução somente por ocasião do seu apelo é que a empresa trouxe efetivamente ao feito a sua escrita contábil, razão e diário juntados às Florestais. E neste ponto chega-se ao que procura. À luz da regra encartada no artigo 16, e considerando que o contribuinte foi advertido pela unidade de origem de que o valor ora questionado demandaria prova de que as respectivas receitas que o geraram foram tributadas, a apresentação apenas agora do razão e diário não poderia ser aceita ante a ocorrência de preclusão. Aí eu cito o 16. No entanto, é preciso invocar novamente a premissa assentada no tópico 1, supra. O ônus da prova nos pleitos compensatórios é sempre do contribuinte. Mas até para se desencobrir de tal ônus, é essencial que as autoridades fiscais e julgadores exerçam um papel que desta feita é delas, e apenas delas. Ou seja, a de dirigir o procedimento, no caso do agente fiscal, e o processo, no caso dos julgadores. Compete, pois, aos órgãos de administração pública, quando menos, indicar que provas que deve o contribuinte produzir, a fim de que ele possa adquirir com o ônus que lhe é imposto pelo artigo 170. Como foi descrito acima, né, mesmo a DRJ descreve os motivos pelos quais não foi considerada comprovada a tributação dos rendimentos que produziram fonte, objeto da querela. Não foi juntada, insista-se, quiçá da IPJ da empresa, com base na qual provavelmente o despacho decisório foi proferido. Insista-se, poderia bastar para demonstrar a tributação ou não das aludidas receitas. Por evidência, nem a unidade de origem, nem tampouco a DRJ lograram dirigir corretamente o processo, de sorte a garantir ao contribuinte a possibilidade de produzir provas que seriam eficazes para demonstrar o seu direito. Lembrando que a DRF tinha, na forma do já citado artigo 65 da IN 900, a faculdade de requerer da parte interessada as provas acerca da evidência e certeza do direito creditório pretendido. Ainda que a recorrente soubesse, desde o início, que a glosa em textil impunha a comprovação dos rendimentos foram tributados, ele nunca soube, efetivamente, que prova teria que produzir. Razão diária, somente da IPJ? E verdade seja dita, ainda não sabe. Assim, com base nos preceitos do artigo 16, parágrafo 4 do decreto 7235, conheço de acordo os documentos trazidos às folhas 201 e 211. Os camarões vão dar uma porrada de todo mundo. Primeiro, que ninguém concorda comigo em relação à minha noção de verdade material no processo de compensação. E segundo, que o Paulinho provavelmente não vai concordar com essa minha conclusão final.
Eu não concordo também com o quid pro quo aqui, que eu acho que tu quis dizer uma coisa e outra. Me parece. Olha o que pro quo. Talvez não seja o que tu querias dizer aqui. O pro quo é exatamente isso que eu disse. Bom, enfim, mas olha aqui. Então aceito, mas vejam bem, antes de concluir, se vocês quiserem divergir, enfim, não querer aceitar, o fato é que o único documento que deu lastro ao despacho decisório não foi trazido ao feito, que é da IPJ. Conclui aí, acho que depois a gente discute. Tá bom. Então tá lá, conversão de julgamento em diligência. Pois bem, ultrapassada a questão feita com os novos elementos trazidos pelo insurgente, o que se vê é que o caso ainda demanda uma melhor instrução, até porque insiste que o processo não foi corretamente dirigido. Com efeito, por razões de insurgência, a recorrente faz referência aos lançamentos por ela realizados em sua razão, notadamente aos registros referentes aos rendimentos pagos pelo Banco do Brasil entre os meses de maio de 2005 a janeiro de 2006. E tem outro problema, que é o descasamento de competência e caixa. E, primeiramente, de forma diferente do que se sustenta a recorrente, não há nas páginas trazidas do Razão e quanto ao mês de janeiro de 2006 do Diário, qualquer lançamento relativo aos rendimentos pagos pelo Banco do Brasil no mês de maio. O primeiro valor registrado, no importe de 22 mil, se refere ao período de junho de 2005, folhas 202, e a partir daí são, de fato, anotados créditos nos meses subsequentes até o mês de janeiro de 2006. Notem, o valor total somado dos creditamentos acima perfaz a monta de 165.801 e mais. E mais que isso, nos pedidos livres não há declinação da natureza desses rendimentos, em renda fixa ou variável. Só para esclarecer, o informe de rendimentos traz os dois, tá? Swap e renda fixa. É razoável admitir nessa esteira que a empresa tenha feito registros globais dos rendimentos pagos pelo Banco do Brasil, encampando assim tanto aqueles relativos à renda fixa como os concernentes às aplicações em swap. O que se vê de toda sorte é que a importância reta é bem inferior ao valor total descrito nos informes de rendimentos trazidos às florestais, 209 mil. Sem princípio, pelos elementos trazidos, a recorrente registrou em seus livros contábeis rendimentos inferiores aos efetivamente recebidos, o que a priori autorizaria o aproveitamento do IR-fonte de forma apenas proporcional. Considerando-se, no caso, que o valor que o insurgente pretende se utilizar se refere tão só aos rendimentos pagos em decorrência de contratos de swap, que essa retenção foi feita só em relação ao swap, de 15 mil, e que tais rendimentos representam 37,07% do total pago pelo Banco do Brasil no período, ter-se-ia a seguinte realidade. Dos 209 mil mencionados ali, a empresa comprovou o registro de apenas 165. Lembrando que as operações swap representavam 37,07% do total dos rendimentos financeiros pagos no período, é possível afirmar que, proporcionalmente, quanto a esta operação, a empresa comprovou a escrituração de apenas 61.462 e que, em relação ao valor total dos rendimentos do swap, escrito no informe, representaria 79,24%. Socorrendo-nos mais uma vez de uma regra de proporcionalidade, o IR-fonte em tese apropriável seria de 12 mil, 79,24% dos 15 mil. O problema é que tais cálculos demonstram não só o registro contábil das receitas oriundas das aplicações em swap, mas não comprovam a efetiva tributação das respectivas receitas. Para tanto, seria necessário comparar os valores efetivamente registrados àqueles escritos na DIPJ da empresa, ficha 6, linhas 18 e 21, como, aliás, já foi afirmado no tópico anterior. E também, como já alertado, a íntegra da declaração da empresa não foi juntada ao feito, sendo assim impossível verificar se os estados rendimentos compuseram a base de cálculo do tributo nos anos calendários de 2005 e 2006. E não apenas neste último, já que os documentos trazidos comprovam o descasamento entre a data do pagamento escrito no informe de rendimento e a competência em que tais rendimentos foram efetivamente escriturados. Portanto, é essencial que as aludidas declarações sejam trazidas ao processo, declarações estas que, diga-se, se encontram na base de dados da própria Receita e que serviram, inclusive, como elemento de verificação para se chegar às conclusões contidas dos partes decisórios constantes desse processo, a fim de que se possa efetivamente atestar a tributação ou não dos rendimentos em análise. Se envolve em converter em diligência o julgamento a fim de solicitar a douta autoridade fiscal que providencia juntados aos autos da cópia integral das DIPJs da insurgente relativos aos anos de 2005 e 2006. Em tais elementos se encontram em tese à disposição do contribuinte, tem por desnecessária a intimação da parte interessada acerca da conclusão da diligência. E aí é isso. Ok. Gustavo, só uma pergunta. Você entende que, em que pese não haja descrição dos rendimentos ali na contabilidade que você examinou, você acha que é possível reconhecer que uma parte disso é dessa aplicação? Mesmo no dia esses rendimentos estão bem explícitos, eles são do Banco do Brasil, se referem
a priori, em renda fixa, são rendimentos financeiros. E você consegue, vamos dizer, inferir que parte disso foi tributação no ano anterior, porque pelo que eu entendi, a fonte é de 2006 e ele registra alguma coisa em 2005, é isso. Aí, lembrando, presidente, que o swap normalmente é assim, né? Eles reconhecem as receitas, mas o pagamento ocorre só ao final do fechamento. Mas como ele não especifica o tipo do rendimento que ele está registrando contabilmente, você ainda assim acha que é possível inferir? A priori, pela razão e pelo diário, que ele fala de pagamento, crédito de rendimentos financeiros do Banco do Brasil, e as contas deles, se eu não me engano, elas fecham. O problema é que quando ele não traz a estruturação do mês de maio, dá essa diferença maior. Ok. Paulo? Eu divido, eu acho que o contribuinte, desde o despacho decisório, foi instado a comprovar a tributação da receita e ele não comprovou, eu voto por negar provimento. Ok. Ricardo? Eu acompanho pelas conclusões do relator. Flávio? Presidente, eu acompanho o relator, enfim, vou acompanhar, não precisa ser pelas conclusões. André? Eu acompanho a divergência, presidente. E Cláudio? Com o relator, presidente. Fabiana? Eu acompanho pelas conclusões também. Conclusões é você e... Ricardo. Eu só estou numa dúvida se só da IPJ seria suficiente, mas, enfim, se para sua convicção você que analisou, eu vou acompanhar também a diligência aí. Então vai ficar por maioria converter o julgamento em diligência, vencido do conselheiro Paulo, que negava o provimento, e votado pelas conclusões do relator dos conselheiros. Eu e Andréia, né? Você e André, é verdade. Ricardo e... Quem que votou? Fabiana, né? Vou registrar aqui. Presidente, talvez eu possa pedir, como quesito adicional, de incentivar o contribuinte a abrir as linhas dele, não é? Eu faria isso. Aproveitava o ensejo e que ele demonstrasse ali a tributação, que foi a parte da tributação de 2000. Concordo com o seu pedido, o que você está pedindo, né? Eu pediria mais, eu pediria para verificar logo se foi oferecida a tributação, faz logo barba, cabelo e bigode lá na unidade de origem, não traz para cá um problema que a gente possa... O quanto que considera, né? Eu também avançaria, já que... Não, então vou fazer isso. Eu vou acrescentar um quesito, pedindo para o contribuinte abrir as linhas. Aí acrescento outro quesito para que a unidade de origem, à luz das informações prestadas pelos contribuintes e dos documentos trazidos aos autos, confirme se houve oferecimento ou não de tributação, considerando a DIPJ 2005 e 2006. Isso. Pode ser? Eu acho que... Minhas conclusões aí. Ok. Vencidos os conselheiros Paulo e Andréia. Então, só a Fabiana que vai pela conclusão, né, Fabiana? Ressalva os membros. Colegiado por maioria de votos, converter o julgamento em diligência. Nos termos do voto do relator, venceram os conselheiros Paulo e André. A conselheira Fabiana votou pelas conclusões do relator. Esse processo foi julgado na sessão do dia 12 de novembro. E com isso, encerramos a pauta que ficou pendente do dia 11 de novembro, a sessão das 14 horas. Vamos suspender a gravação, por favor, apoio.